Às 2h20 da manhã, o barulho parou. Não havia mais o som de metal se retorcendo, nem o rugido de caldeiras explodindo. E, o mais assustador de tudo, a orquestra tinha parado de tocar. No meio do Atlântico Norte, sob um céu perfeitamente estrelado e uma temperatura de 2 graus negativos, o maior feito da engenharia humana tinha acabado de desaparecer. Horas antes, ele era chamado de Inafundável, uma cidade flutuante de aço, luxo e arrogância. Uma fortaleza que desafiava Deus e a natureza. Agora, tudo o que restava era um mar negro, silencioso, pontilhado por centenas de pessoas congelando na água, e botes salva-vidas com lugares vazios. Como isso foi possível? Como o objeto mais seguro, moderno e caro do mundo sucumbiu tão rápido? A história que te contaram na escola fala sobre um iceberg. Mas o iceberg foi apenas a arma do crime. O verdadeiro assassino estava a bordo muito antes do navio sair do porto. Se você acha que sabe o que aconteceu naquela noite, preste atenção, porque o detalhe que condenou 1.500 pessoas à morte não foi o gelo. Foi uma decisão humana tomada em uma sala aquecida, meses antes da tragédia. E essa decisão custou caro. Para entender o horror daquela noite, é preciso entender a mentalidade de 1912. O mundo estava apaixonado pelo progresso. Carros, aviões, eletricidade, a humanidade sentia que tinha domado o planeta. E o Titanic era a coroa dessa conquista. Ele não era apenas um navio, era um monstro de 46 mil toneladas, com 269 metros de comprimento, tão grande que possuía suas próprias classes sociais, suas próprias regras e, fatalmente, sua própria lei física. A White Star Line não poupou despesas no luxo, mas economizou justamente onde acreditava não precisar, na segurança de algo que, teoricamente, nunca afundaria. O navio era dividido em 16 compartimentos estanques e podia flutuar com até 4 deles inundados. 4. Parecia impossível que qualquer acidente atingisse 5 ao mesmo tempo. Era uma impossibilidade matemática. E foi essa confiança cega que criou a armadilha. Porque quando você acredita que algo é impossível, você para de se preparar para isso. O capitão Edward Smith era um veterano, prestes a se aposentar, conhecido como o Capitão dos Milionários. Mas naquela viagem, a pressão não era por segurança, era por tempo. Havia um desejo silencioso de chegar a Nova York antes do previsto, fazer manchetes e provar que o gigante não era apenas luxuoso, mas rápido. E é aqui que a primeira peça do dominó cai. Enquanto passageiros jantavam e dançavam, o rádio começou a receber mensagens. Não eram elogios, eram avisos claros de gelo à frente. Foram 6 avisos naquele dia. O último, o mais urgente, nunca chegou à ponte de comando. O rádio foi silenciado para a segurança e priorizado para o conforto dos passageiros ricos. A arrogância tinha acabado de silenciar a sobrevivência. A noite estava perfeita, sem lua. O mar tão calmo que parecia um espelho. E isso era o pior cenário possível. Sem ondas quebrando na base dos icebergs, não havia espuma branca para denunciá-los. O gelo era invisível contra a escuridão. Os vigias estavam sem binóculos por causa de um erro administrativo simples. Mas, naquele momento, isso significava observar o oceano praticamente às cegas. Às 23h40, uma sombra bloqueou as estrelas. O aviso foi dado imediatamente. Na ponte, uma decisão precisou ser tomada em segundos: virar o leme e recuar as máquinas. A tentativa de evitar uma colisão direta acabou sendo, tragicamente, a escolha que condenou o navio. Se o Titanic tivesse batido de frente, a proa seria destruída e vidas seriam perdidas, mas o navio provavelmente sobreviveria. Ao virar, a lateral mais frágil foi exposta. O impacto não foi um estrondo.
foi descrito como um rasgo, uma vibração longa, quase imperceptível. Mas abaixo da linha d'água, o gelo abriu uma fenda de quase 90 metros. A água não entrou como um vazamento, entrou como um rio. E houve um homem que entendeu o destino de todos antes de qualquer outro: Thomas Andrews, o arquiteto do navio. Andrews desceu para avaliar os danos e viu a água invadindo compartimentos vitais. O cálculo foi imediato. 5 compartimentos haviam sido atingidos. O limite de segurança era 4. As divisórias não iam até o teto e, à medida que a proa afundava, a água transbordava de um compartimento para o outro. Era inevitável. O navio vai afundar. É apenas uma questão de tempo. 1 ou 2 horas. Havia 2.200 pessoas a bordo. Então, veio a constatação mais cruel de todas. O Titanic levava apenas 20 botes salva-vidas. Não por falta de espaço, mas por estética e por leis ultrapassadas. Mesmo no melhor cenário, 1.000 pessoas estavam condenadas. E nada funcionou perfeitamente. O caos começou. Ninguém acreditava que o navio estava realmente afundando. Estava quente, iluminado, confortável. Os primeiros botes desceram meio vazios, porque o medo venceu a lógica. Nos convéses inferiores, a terceira classe estava presa, sem informação e sem prioridade. E no meio desse caos, a banda continuou tocando. Não como lenda, mas como fato. Eles sabiam que a música impedia o pânico total e tocaram até não conseguirem mais ficar em pé. Nenhum deles sobreviveu. A inclinação aumentava, a ilusão de segurança se quebrava e o pânico finalmente se instalava. Os últimos botes partiram. Homens choravam e imploravam. As luzes piscaram e se apagaram para sempre. O Titanic não morreu em silêncio. O navio não afundou inteiro. Ele se partiu. O aço, fragilizado pelo frio extremo, não suportou o próprio peso. A proa despencou primeiro. A popa seguiu segundos depois. Às 2h20 da manhã, o gigante desapareceu. Mas o horror não acabou ali. Centenas de pessoas ficaram na água, que estava a menos 2 graus Celsius. Nessa temperatura, o corpo humano perde o controle em minutos. Os botes estavam perto, muitos com lugares vazios, mas não voltaram. O medo paralisou quem sobreviveu. Os gritos diminuíram, um a um, até sobrar apenas o silêncio. Apenas um bote retornou. Para os outros 1.500, a ajuda estava próxima e inalcançável. Quando o sol nasceu, revelou apenas destroços e corpos congelados. 705 pessoas sobreviveram e o mundo perguntou: por quê? Não foi apenas o iceberg. Foi o aço frágil, os rebites ruins, os botes removidos por vaidade, os avisos ignorados e a velocidade imprudente. O Titanic não foi derrotado pela natureza. Foi derrotado por uma cadeia de erros humanos. Essa tragédia mudou as leis do mar e a segurança naval para sempre, mas o custo foi incalculável. A história do Titanic nos fascina porque é um espelho. Construímos gigantes, confiamos demais e ignoramos avisos. E no fim, descobrimos que não existe nada verdadeiramente inafundável. Se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Se você estivesse lá, teria entrado no primeiro bote ou esperado? Te vejo na próxima história.